Glória a Deus, meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. E mais uma manhã, estamos na reta final. Olha só, gente. Deus amado, estamos no antepenúltimo dia de 21 dias, os filhos da graça. Sejam bem-vindos. Mais um dia que o Espírito de Deus nos reuniu aqui para recebermos dele. Ontem foi uma grande bênção. Meu Deus, como foi precioso, né? A nossa meditação do dia. E antes de eu começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você acha de a gente continuar fazendo os nossos devocionais aqui, gente, todos os dias? Pelo menos de segunda a sexta. Eu acho que de segunda a sábado, não, porque sábado eu vou descansar. Mas pelo menos de segunda a sexta a gente tá aqui juntos, meditando na palavra, trazendo uma palavra do céu ao seu coração. Eu sinto que o Espírito Santo tem me despertado para que eu possa dar mais ênfase na mensagem do Evangelho. Porque são tantas coisas, eu tenho abrido, ó Deus, eu tenho aberto caixinhas de pergunta no meu Instagram, inclusive, eu acho que deve estar lá ainda, eu abri ontem. Ontem eu estava inspirado, respondi um monte de pergunta. Você pode deixar sua pergunta lá, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre o Evangelho, sabe? Às vezes, a questão das pessoas está muito nos temas subjetivos da fé, né? As pessoas se preocupam muito com coisas básicas, supérfluas. Mas existe muita crença errada quando se trata do Evangelho. Eles não entendem a obra de Cristo, muitas pessoas não entendem a profundidade da, do perdão dos pecados e, por conta disso, vivem uma vida muito abaixo da vida que Deus tem para eles. Inclusive, o tema de hoje, eu quero abordar um pouco isso. O nosso capítulo do dia 19 é andar na luz. E nós temos esse desafio de viver uma vida debaixo de transparência. E a gente precisa aprender que nós precisamos voltar a ser crianças. É incrível que quando a gente é criança, a gente tem medo da escuridão. A gente tem medo de ficar sozinho. A gente quer contar tudo, a gente quer falar tudo. Por quê? Porque nós nos sentimos seguros quando somos transparentes. Mas a gente vai crescendo e vai começando a gostar da escuridão. Nós vamos crescendo e começamos a gostar de viver uma vida solitária. E a gente aprende a esconder as coisas, a resolver sozinhos. Mas é aí que todo desastre espiritual acontece. Por quê? Porque é no momento do segredo, é no momento da solidão, é no momento da escuridão que Satanás ganha espaço, que a gente confia na carne, que a gente cai. É nesse momento que a gente toma decisões que não deveríamos tomar e começamos a construir histórias em cima de outras histórias. Mas eu quero já entrar nesse tópico, né, nesse tema de hoje, te dizer uma coisa. Nós não precisamos andar na luz para que o Senhor nos ame. Não. Nós precisamos entender que viver na luz é o resultado de entendermos que nós somos amados. Deus não vai amar você só porque você abre o seu coração para Ele ou abre o seu coração para as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Não, Deus não te ama por conta disso. Agora, quando você compreende a profundidade do amor do Senhor, isso vai te levar sim a viver uma vida transparente. Um dia o irmão falou para mim que a ovelha lá da célula dele não queria abrir o coração. Era um líder novo, imaturo. E eu disse para ele, olha, mas ninguém tem que abrir o coração.
As pessoas precisam desejar abrir o coração. E aquele irmão entendeu. Ele foi fazer uma visita na casa do irmão da célula, né? E ele disse pro irmão: olha, irmão, eu sei que você tá passando dias de dificuldade, mas eu só quero te dizer uma coisa. Talvez você não confie em mim para abrir o seu coração. Te peço perdão por às vezes ficar querendo forçar você a ter uma conversa que você não quer. Mas na presença do Espírito Santo eu te digo que o meu desejo é só te ajudar. E se você quiser, se você quiser ajuda, eu tô aqui. Ele foi embora. Passou alguns dias, aquele irmão liga para ele e fala: ó, preciso conversar. E ele contou tudo que estava acontecendo. Aquele líder mesmo, sendo um líder novo e talvez ali de forma imatura, estava tentando forçar uma conversa. Ouviu a história que estava acontecendo e orou pelo irmão da célula dele. A vida daquela pessoa foi totalmente transformada. E nós precisamos entender que quando a gente sente o amor de Deus e temos segurança no amor do Senhor, nessa hora o nosso coração vai se abrir para viver uma vida transparente. Lá em Romanos capítulo 5, no verso de número 8, a Bíblia diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só, Deus olhou para nós e disse: eu amo muito vocês. Isso muda tudo, gente. Ele nos ama, independente de qualquer coisa, independente do segredo que você está guardando, independente dos problemas que você tem, independente de tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você fez, Deus ama você. O Salmo 139, a Bíblia diz no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conhece. A palavra não veio na minha boca, mas o Senhor já conhece todas elas. No versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus. E o verso 24 diz: veja se há em mim algum caminho mau. Veja só, o salmista começa dizendo: o Senhor sabe tudo de mim. Mas chega um momento do próprio salmo que ele diz: Senhor, pode olhar. Mesmo o Senhor já sabendo, eu estou aqui aberto. Mas por que o salmista estava aberto para ser sondado por Deus? Porque ele sabia que o olhar do Senhor não é um olhar de ameaça. Ele sabia que Deus queria que ele vivesse uma vida em liberdade. Tem gente que gasta tanta energia querendo manter a porta do próprio coração fechada. E às vezes a gente passa a vida inteira se escondendo, fingindo que tá tudo super bem, carregando tantos fardos que a gente não tinha que carregar. Um dia, eu e a pastora estávamos atendendo um casal e a irmã disse: pastor, eu sempre fui muito forte, mas estou cansada de ser forte. Estou cansada de carregar esse peso. Eu falei para ela: ô minha irmã, que bom que você está entendendo que não precisa. Não precisa. A gente tem que aprender que é na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. E é na nossa vulnerabilidade que nós provamos da graça de Deus. Adão e Eva, quando pecam, eles se escondem. Por que se escondem? Porque tinham medo. Medo do quê? De Deus chegar, ver o que tinha acontecido e castigasse eles. A gente se esconde por conta do medo de Deus, a vergonha. Às vezes a gente não abre o coração para os nossos líderes, porque a gente pensa: se as pessoas souberem a verdade, elas vão me rejeitar. Mas a verdade, irmãos, é que quando as pessoas souberem a verdade, é que elas vão poder, de fato, nos ajudar. Precisamos entender que uma vida na presença do Senhor, uma vida de discipulado, é uma vida onde nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é que nos conduz a viver uma vida de vitória. E dentro de um relacionamento espiritual,
É claro, eu não estou dizendo que nós precisamos nos abrir para qualquer pessoa, mas sim para as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. E dentro desse relacionamento espiritual, de discipulado, de cuidado, existe segurança. Às vezes a gente acha que é melhor as pessoas não saber nada sobre nossas vidas, mas esse é um grande engano. Jesus, ele não deseja nos conhecer para nos condenar, para nos acusar. Lembra da mulher samaritana? Jesus sabia. Vai lá, chama teu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, bem que você disse que não tem. Você já teve tantos maridos e agora você vive junto com um rapaz e não é casado. Jesus pegou o segredo dela, mas Jesus não condenou. Ele não condenou. Lembra da mulher que foi pega em adultério, no ato, lá em João capítulo 8? Ela foi pega no ato. Jesus olha para a mulher e diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Lembra de Pedro? Pedro trai Jesus. Para mim, a traição de Pedro foi muito pior do que a de Judas. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus olha para Pedro e fala: ó, apacenta as minhas ovelhas. Jesus nunca usou as nossas fraquezas, o nosso pecado para nos acusar, para nos condenar. Não, quando nós entregamos para Deus a nossa vulnerabilidade, quando nós nos expomos à luz, a uma vida transparente, quando nós abrimos o nosso coração, é aí que existe liberdade para o Espírito Santo nos curar. Romanos 8, a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus sabe tudo sobre nós. Agora, é quando nós compartilhamos, quando nós confessamos, quando nós andamos na luz, é que o poder do Espírito Santo entra em ação em nossas vidas. João capítulo 1, no versículo 7, quer dizer, a primeira epístola de João, 1 de João 1, 7, a Bíblia diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando que o sangue de Jesus começa a funcionar, por assim dizer, em nossas vidas, nos levando a viver uma vida de vitória, nos levando a experimentar de uma vida abundante? Quando que o sangue de Jesus ele é ativado? Porque nós precisamos entender que as bênçãos de Deus não são automáticas. Não funciona assim: o sangue de Jesus está sobre você, ele vai fluir de forma automática. Não. O perdão está disponível, a salvação está disponível, a cura está disponível, a libertação está disponível. Jesus morreu para salvar todos os homens, mas não são todos os homens salvos. O preço na cruz foi pago para todos os homens experimentarem de cura, mas nem todos são curados. Por quê? Porque existe algo que ativa o poder de Deus. A Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica-nos do pecado, isso é, não somente apaga, mas nos limpa do pecado, não somente remove a condenação, mas nos traz vitória sobre o pecado, quando nós saímos do esconderijo e viemos para a luz. É quando eu abro meu coração diante de Deus, é quando eu compartilho aquilo que eu estou passando com pessoas que verdadeiramente podem me ajudar, que o sangue de Jesus começa a operar em minha vida. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Ah, irmãos, existe cura que só acontece quando a gente compartilha. Existe coisa que só é resolvida quando a gente coloca pra fora. Esses dias, um irmão falou pra mim: pastor, eu não sei. Eu tô com uma vontade de não viver. Passando por dias onde minha cabeça tá um turbilhão de coisas. Eu falei: cara, você precisava desabafar. Você precisava colocar pra fora. Daí ele disse pra mim: pastor, acho que eu tenho que fazer terapia. Eu disse: talvez, é verdade, é importante.
Os médicos estão aí. Mas eu disse para ele, mas o teu pastor também está aqui. Você tem um líder de célula abençoado. Você tem um discipulador, você tem um obreiro que te ama. Você tem gente que está aqui do seu lado. E eu até brinquei com ele, eu falei assim, ó, nem vou te cobrar para tomar um café com você. Ele deu risada, a gente marcou para tomar um café. A gente ficou uma tarde toda conversando. Sabe o que aconteceu? Esse irmão tá rompendo. Mudou, sabe? Até a fisionomia dele mudou. Por quê? Porque ele botou pra fora o que tava ali entupido. Quando a gente compartilha, quando a gente se abre, a cura do Espírito Santo é derramada e liberada sobre nós. Andar na luz, irmãos, não é uma vida de julgamento. Pastor, mas vão me julgar, porque as pessoas vão falar da minha vida, porque elas vão saber o que eu passo e vão usar. Um dia o irmão falou pra mim que tinha medo de compartilhar as lutas dela comigo como pastor, porque eu iria usar o exemplo dela no culto. Eu falei, ô meu irmão, fica tranquilo. Se eu usar o seu exemplo, não vou dizer o teu nome e vai ser um exemplo para que o nome de Jesus seja glorificado. Igual eu tô falando aqui dessas pessoas que eu disse. A gente tem que jogar fora a vaidade, sabe? O ego, aquele sentimento de super-herói. Não tem super-herói, gente. Tá na hora da gente sair do esconderijo, tá na hora de jogar fora as máscaras. Tá na hora de jogar fora as capas, as fantasias e viver uma vida em liberdade. Os filhos da graça são transparentes. Os filhos da graça andam na luz. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra poderosa? Queria convidar você a orar junto comigo. Feche os seus olhos. Diga assim, Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor sabe tudo a meu respeito. Não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor não conheça. O Senhor sabe mais de mim do que eu mesmo, ó Pai. Mas eu te peço, me faz entender que eu sou amado. Conquista o meu coração com o seu perfeito e doce amor. Eu não quero ter medo de me abrir, eu não quero ter vergonha de contar, de confessar. Eu quero andar na luz, Senhor, como o Senhor vive na luz. Senhor, eu abro meu coração para ser transparente com os meus líderes, para ser transparente com as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Eu te peço, ó Senhor, que o seu sangue faça com que todas as áreas da minha vida possam fluir e que o seu poder de cura se manifeste em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, enquanto eu estava orando, eu fico pensando de muita gente que eu conheço que tinha que abrir o coração. Você sabe que como pastor, como líderes espirituais, nós só podemos ir até onde as pessoas nos autorizam a ir. Eu como pastor, eu tenho o hábito de nunca passar do limite que as pessoas me dão, sabe? Mas tem tanta gente que podia estar vivendo coisas tão incríveis, mas não estão. Sabe por quê? Porque está carregando muita coisa que não tinha que carregar. Então eu quero te fazer um desafio. Se talvez você tenha passado por dias difíceis, ou se talvez tem coisas aí que tá te prendendo, pede ajuda, vem pra luz. Se talvez você conhece pessoas que precisam de ajuda, pega esse vídeo e manda pra ele, manda pra ela. E compartilha de maneira intencional, olha, assista essa palavra, porque Deus vai falar com você. Amém? Nunca é demais eu te dizer que talvez se você estiver chegando aqui nessa palavra hoje, se inscreva aqui no meu canal, clica no botão gostei do vídeo, ative as notificações
E hoje à noite nós temos oração normal, 8 horas, e amanhã, 7 da manhã, estaremos juntos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E manda a tua pergunta lá no meu Instagram, tá bom? Quero abençoar você. Tchau, tchau.